A palavra pode. A palavra com Walter Nascimento. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast A Palavra Pode. Eu sou o pastor Walter Nascimento e neste episódio nós convidamos o locutor esportivo Carlos de Souza para a gente levar um papo leve, um papo agradável sobre esporte. Carlos, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado a todos. Obrigado, Walter. Uma alegria estar aqui muito grande, viu? Muito grande mesmo. É verdade. Ô, Carlos, engraçado que eu separei aqui um versículo da Bíblia para quem pensa que a Bíblia não fala de tudo. E fala assim, fala até de esporte. O apóstolo São Paulo, aqui no livro do 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 e 25, ele diz o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas ganham o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio eterno. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que ele está falando aqui? Que o esporte é importante, né? É verdade. Mas o mais importante é você plantar nessa vida para a vida eterna. E eu queria começar esse programa querendo saber de você, quem é Deus para você? O que você acha de Deus? Deus sempre foi muito importante na sua vida? A questão da sua fé. Princípio de tudo, né? E estar aqui, por exemplo, é uma prova inequívoca que Deus existe, né? Porque tudo que é teu chegará até você, não por obra do acaso, né? Mas, sobretudo, pelos planos perfeitos de Deus, né? Eu jamais poderia imaginar na infância que eu cairia na clínica esportiva e aqui estou, né? É Deus dando norte para a nossa vida, né? Amém. Eu queria então que você falasse, ô Carlos de Souza, um pouco da sua infância, né? Esse seu interesse pelo esporte. Como que foi sua infância? Bem infância mesmo. Tinha uma piscina natural enorme. A maior piscina que tinha no meu estado era minha, era o Rio Itapemirim. Eu cresci num bairro periférico, Cachoeira do Mirim do Espírito Santo, sou capixaba, com muito orgulho. Morei num bairro da periferia, filho de um militar e uma costureira. Meu pai é militar, minha mãe é evangélica. Minha mãe era da Assembleia de Deus, foi adventista do sétimo dia. Tem um princípio evangélico na minha família, que me ajudou muito até. Eu tenho uma infância muito sadia, muito boa, pescando, tomando banho de rio, jogando bola na periferia. E jogando bola que eu caio no rádio esportivo, né? Eu começo a jogar num time lá do meu bairro, amadoristicamente. Isso com quantos anos? Eu já tinha meus 12, 13 anos, já corria já. Jogava desde pequenininho, desde 7 anos de idade, né? Jogava bola já. Na escolinha do bairro, na rua, descalço, perdendo a unha. Não, quantas unhas eu perdi? Perdi até cortando no caco de vidro. E estou aqui inteirão, né? Cortei muito o pé no caco de vidro, quebrei muita perna várias vezes, quebrei braço, quebrei clavícula, dedos. A gente é arrastado pela vida no esporte, assim, sabe? Derrubando toco na rua e acaba chegando aqui onde a gente chegou. O esporte que você sempre se identificou é o futebol, desde menino. Joguei futebol, joguei handball também lá no Quintino de Azevedo, onde estudei, em Cachoeira do Mirim, joguei futsal lá e joguei, que era salonismo, e joguei vôlei e handball, eu era goleiro do handball. Hoje eu não posso ser goleiro, mas eu fui goleiro. E aí você vai crescendo, joga bola, apaixonado pelo esporte. Quando vem a sua primeira ida ao rádio, como é que é isso? Quando você chega ao rádio, quem te convida? Prematuro, né? Eu fui um locutor prematuro. Para você entender aquilo que eu falo dos caminhos que Deus desenha pra gente, né? Eu jogava bola na minha cidade, já estava jogando no time já mais da região central, já era conhecido já como jogando futebol. Fui convidado para dar uma entrevista numa rádio. Deu entrevista. O dono da rádio ouviu, gostou da voz, e era uma voz de criança ainda. A voz também se forma com o tempo, né? Vai mudando, sim, vai mudando. E aí ele gostou e falou, a rádio está em fase de experiência, então estamos recrutando novos talentos. Aí eu falei, não vai dar certo não, que eu sou de família pobre, sou da periferia, faça um teste. Aí fui fazer um teste, tinham 3 garotos nesse teste, os 3 passaram. Só que só eu permaneci, o outro virou comerciante, eu moro nos Estados Unidos, hoje tem um restaurante em Boston, que é o Casimiro, o outro trabalha no mercado de tecidos lá em Cachoeira do Mirim. E eu segui a carreira. Aí eu venho para o Rádio Cachoeiro, começo a ler notas no estúdio, escalações de time, aí para o estádio acompanhando o narrador esportivo, que só tinha um na minha cidade, que era o Dr. Luiz Carlos Santana, que me ajudou muito. Que é o maior narrador e até hoje o maior narrador da história do meu estado do Espírito Santo. Aí ele me convida para vir ao Maracanã. Eu tinha 16 anos de idade.
para acompanhá-lo na transmissão de Flamengo e Cobreloa. Nós estamos nos anos 80 já, olha só. Então você foi chamado, né, no megafone lá, no equipamento do Maracanã. Isso. Quando atendi, pediram que eu fosse, que eu era o dono da Rádio Cachoeira, o senhor Idalécio Carone. Falei, cara, transmite o jogo para mim que tem um problema aí com o narrador que eu mandei para o estádio. Eu puxei uma cadeira de alumínio, uma grade de cerveja, que falava, né? Grade, uma caixa de cerveja vazia. Um jogo importante, Jogo né? importante. Mas que estava lotado, mais de 100 emissoras de rádio e televisão na época. Era o Flamengo, né? E você já tinha know-how? Já tinha essa bagagem? Nada. Já tinha feito alguma transmissão mais importante? Só nas peladas que eu jogava, na periferia, porque eu pegava um rádio, pegava uma lata de óleo, começava a falar em cima, bola para a direita, recolheu, vale a volta para a ponta esquerda, devolveu para a vagueira, tirou gol. Fazia isso. E procurava já ser diferente nesta época. A gente ouvia os narradores renomados, com os quais eu trabalhei depois. Olha como Deus desenha as coisas. Uhum. Eu via Jorge Cury, Valdir Amaral, Dalcei Camargo, José Carlos Araújo, que foi o primeiro chefe aqui no Rio de Janeiro. E naquela época eu escolhia já a beira do gramado ser diferente. Vou narrar como eles narram, mas com palavras diferentes, com gritos diferentes. E foi como eu procedi até hoje. E quando o dono dessa rádio fala isso com você, você chega a falar com ele, mas espera aí, eu não... Ou você aceita o desafio? Não, eu disse para ele, perfeito, eu vou lá fazer. Uma chance de ouro que a vida dava, né? Decisão, né? Pois é, não era nem maior de idade ainda. Puxei uma cadeira, uma caixa de cerveja, sentei lá. Era assim, o Maracanã tinha outra configuração, né, como é hoje, que tem cabine para todo mundo. Não tinha nada disso. Eram 10 cabines, mas acima das cabines tinha uma ala que ficava a imprensa que vinha de fora do Rio de Janeiro. Aí o cara ligava uma linha lá em Baratel, a gente conectava o equipamento e transmitia, uma maleta Shure e transmitia o jogo. E ali eu fiz. Rio, vai começar Flamengo e Cobreloa, começa o jogo, recolheu o Zico, vai embora, foi embora. Acaba o jogo, a gente volta em Caxias de Mirim, sou recebido pelo dono da rádio, que disse que eu era o principal locutor executivo da rádio a partir daquele momento. E essa rádio era uma rádio de expressão? Era uma rádio grande? É uma rádio grande, a Rádio Cachoeira. Ela existe, né? A Rádio Cachoeira, que hoje é FM, né? As rádios migraram para o FM, né? Sim, sim. Então existe até hoje. A rádio que revelou Roberto Carlos, a rádio que recebia as grandes figuras da Rádio Cachoeira, Roberto Carlos, Rubem Braga, Newton Braga, Sérgio Sampaio, Raul Sampaio, dentre outros artistas que a minha cidade produziu. Aí você passa a ser o narrador. Titular. Inaugura uma rádio concorrente, com o tempo, sou convidado a vir o chefe de esporte dessa rádio concorrente, ainda garoto. Você fez uma equipe com 10 profissionais. A gente marca a época no rádio. Estou chefiando essa equipe. Belo dia, as coincidências. Olha como Deus traça a nossa vida, Walter. Olha como Deus... Os planos são perfeitos de Deus. Eu vou fazer uma entrada na Rádio Nacional para ser gentil, ao locutor que estava no horário, dar um flash da minha cidade, entro, o Zé Carlos hoje ouve esse flash indo do aeroporto do Rio, do Galeão para a sede da Rádio Nacional na Praça Mauá, gosta do que ouve e pede a minha contratação imediatamente. Aí, tempos depois eu chego ao Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Aí começa uma carreira, né? Boa, mas tudo que começa rápido acaba rápido também, né? Isso você está com quantos anos, mais ou menos? Aí eu já estou na idade adulta, já. Quando acontece isso, já estou só adulto. Eu chego ao Rio de Janeiro em 1983, pela Rádio Brás. Duas emissoras no Rio, três emissoras, a Nacional FM, a Rádio Nacional AM, que era a maior potência da América Latina, e a Rádio Ipanema, 980, que não é mais do grupo da Rádio Brás, que hoje é EBC. Eu chego nos anos 80, 83, ao Rádio do Rio. Encontrando já as feras que eu via, né? Aí eu encontro José Carlos Araújo, Júlio César Santana, José Cabral, vou para o Maracanã trabalhar, encontro do lado Jorge Cury, Valdir Amaral, Dalcei Camargo. Vou a São Paulo, tem jogo, encontro Osmar Santos, Fiore Giriotti. Aí eu sou jogado de novo às feras, né? A Cova dos Leões. E tenho que caminhar. E Deus sempre mostrando o caminho para a gente. A gente tem que confiar em Deus, né? Então, eu tenho uma curiosidade, eu acho que é a curiosidade de muita gente. Como é que funciona uma cabine dessa de locução? A galera que está ali no estádio, aquele barulho não atrapalhava a transmissão? Não. Ali é fechado. Às vezes tinha que até se abrir o microfone para a galera para ter um ambiente, para não ter som de estúdio, né? Como é até hoje. O cara está na cabine, tem um microfone lá externo, um microfone ambiente, para pegar o calor da galera, às vezes. Não fica muito estúdio, né? E outra coisa, a técnica, porque assim, o rádio, antigamente a televisão não era tão forte lá atrás, né? No início a gente ouvia sempre a transmissão esportiva pelo rádio,
Mas parecia que a gente estava vendo a imagem, né? Porque vocês têm essa coisa de colocar a bola... O ideal é isso. O locutor esportivo nasceu para mostrar a bola para quem não tinha o campo, né? Para quem não tinha imagem, né? O que a gente fazia? E até hoje eu acho que o locutor de rádio tem que ser assim. A bola está na lateral direita, próxima à bandeira de córner. Vai para a metade da caixa, no meio do gramado. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai na área. Está entre a área perigosa e a linha lateral, como falava o Jorge Cury. Entre a lateral do campo e a área perigosa. Você já sabe que está próximo ali à bandeira de córner. Não está nem muito perto da área, nem muito fora. Está por ali. Então o locutor nasceu para colocar o cara dentro do estádio. Aí veja o jogo ouvindo a Rádio Globo. Você está no gramado pela Rádio Tupi. Você está aqui na Rádio Tupi. Você está aqui na Rádio Nacional. A gente colocava a bola lá. E você entendia, você criava. A imagem vinha na tua mente. Você tinha um jogo em sua casa. O Valdir Amaral fazia isso, mas com perfeição. Arranca a pelota, arranca o Flamengo, a pelota está contida, tira para a esquerda para Zico. Liga o motorzinho, liminha, manda para a esquerda, vai embora fulano. Colocava aqui na linha lateral. Você coloca a bola para o ouvinte ver. Né? Hoje é diferente. Você tem imagem hoje, o narrador tem imagem, o cara está no rádio narrando, e tem alguém na televisão com volume baixo porque gosta do rádio, mas está vendo. Se ele mentir, já era. Agora, uma outra curiosidade. Como que você tem a imagem real de onde está a bola? Você tem um monitor ou a cabine ficava muito próxima ao campo? Tem que ter uma visão muito boa, né? É bom você falar nisso, Walter, porque o rádio, ele não tinha nada disso, o recurso que tem hoje. Não tinha monitor, nada. Que não tínhamos jogos ao vivo. Você era os olhos do ouvinte. Você não tinha monitor. Você era o monitor, falando, né? Você tinha que colocar a bola para quem estava em casa. A pessoa tinha que ler, fazer uma leitura dinâmica onde estava a bola. Hoje não existe mais isso. Aliás, Otávio Pinto Guimarães, que presidia a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, era contra a transmissão de jogos ao vivo em televisão. Dizia ele, quando eu permitir isso aqui no Rio, o rádio vai acabar. Porque você tem o som e a imagem em tempo real, né? Tanto é que naquela época se gravava um Fla-Flu, por exemplo, no Maracanã, e se exibia depois o jogo na íntegra, na TV educativa. O cara ia para lá, filmava o jogo, uma câmera fazia o geralzão lá, alguns detalhes, o narrador ia lá, fazia como se fosse ao vivo, pá. Rolou a bola, começa o Fla-Flu, pá, pá. O cara pegava esse rolo todo, essa fita, levava lá para a CTV e o Brasil todo via esse jogo de novo. O rádio já tinha dado resultado, inclusive, mas a pessoa queria ver o videotape, né? Sentir como é que foi aquele gol, rever aquela jogada que o narrador falou e ele acompanhou em tempo real, mas ele não tinha. Agora, aí, fala, Otávio, por que não ao vivo? Não, ao vivo não vou permitir campeonato estadual do Rio ao vivo, não. Quando ele morre, então, vem Eduardo Viana, que o substitui, aí o rádio começa a perder força, começa a transmissão de estadual ao vivo no Rio de Janeiro, começa a transmissão de futebol ao vivo, aí o rádio vai caindo um pouquinho, rádio esportivo, né? Mas o rádio ainda tinha o repórter de vestiário, o repórter de fosso, na arquibancada girando, ainda tinha o seu glamour, né? E era necessário ainda. Até que a televisão descobriu isso, colocou também o repórter de campo, o repórter no vestiário, hoje o repórter fala ao vivo dentro do vestiário, com sinal que não cai. Imagem, som, sinal que não cai, né? Aí o rádio foi perdendo força, né? Então essa é a diferença da transmissão da televisão para o rádio. A transmissão de rádio hoje ficou para trás, porque agora você tem o rádio na televisão. Você vê que os narradores que estão na televisão hoje vieram do rádio. São grandes narradores que passaram pelo rádio. E você sente falta de alguma coisa que acontecia no rádio que não acontece na transmissão da televisão? Ou você acha que é a mesma coisa, ou que melhorou mais ainda, obviamente, com a imagem? Não, o rádio está muito bom, o rádio continua bom. Temos narradores hoje melhores, mas o rádio não é tão necessário como era, né? São meninos que estão narrando futebol, narrando muito bem, eu acompanho. São excepcionais narradores. Só que não tem a audiência que nós tínhamos na época que eu comecei no rádio, né? Eu estou no rádio, sou do tempo que não tinha televisão ao vivo, só o rádio. Então a gente tinha mais apelo, a transmissão esportiva tinha mais apelo. Mas hoje os garotos são muito bons também. O que eu sinto falta, às vezes, de você não ter imagem, ter que... Você está no carro, ouvindo rádio, é gostoso, que você tem que imaginar como é que você não tem imagem. Aí sim você vê como é que o futebol é emocionante, como é que o rádio ainda é necessário, né? Sim. Ô Zé Carlos, existe algum perfil ideal de narrador esportivo? Aquele que coloca a bola onde ela está, como nós haveremos dito ainda há pouco aqui, né?
Onde a bola está? Onde a bola está? Coloca a bola lá. Você é o narrador ideal, né? Sim. Você acredita que o futebol de hoje evoluiu muito quando comparado ao futebol de antigamente, do passado? O negócio de antigamente é meio chato, né? A gente tem mania de ser saudosista, volta. Sim. Antigamente era bom. Que não, antigamente a bola de couro era pesada, era uma bola número 5, de couro. O goleiro pegava a bola aqui, levava um chute daquele no peito, quase que sangrava o peito do goleiro, com uma bola pesada, bola número 5 de goma, tinha um pisto, o cara enchia uma bombinha lá, aquela bola pesada, quando molhava, então, meu Deus do céu. Hoje a bola é outro material mais leve, quica mais, então as coisas antigamente, os clubes evoluíram, o futebol evoluiu também para melhor em algumas coisas. Aí você perde o talento, porque você não tem o futebol da periferia mais. Você tem um craque hoje produzido em laboratório, cara. Você tem um filho hoje, ele faz escolinha, ele vai subindo aos poucos, aí o cara não quer nem saber se ele gosta daquilo. Às vezes o menino fala assim, você joga de futebol porque tem dinheiro. O futebol evoluiu pela parte comercial, né? O cara quer jogar bola porque quer ganhar dinheiro, é uma profissão. Antigamente você via um garoto na periferia jogando bola, o rapaz arrebentava, jogava em todos, fazia gols, não tinha chuteira cara, uma chuteira bem velhinha de tênis, muitos jogavam de chute. Eu lembro. Lembra disso? Você usou muito, né? A gente estudava para estudar, isso. Outros jogavam descalço. O primeiro jogo oficial que eu fiz descalço, que eu não tinha chuteiras. E não podia usar o chute, meu que já estava velho, já a mãe falou assim, vai estragar o chute, vai ficar sem ir à aula depois. Então tinha que jogar descalço. E era engraçado, e o futebol evoluiu. Hoje você tem chuteiras melhores, bolas melhores, campos melhores. Não sei se você vai se lembrar, antigamente tinha um tal do Montinho Artilheiro. A gente via na televisão os gols, depois da jornada, estava lá assim, gol do fulano de tal, e o Montinho Artilheiro ajudou. Você não tem mais isso, porque os gravados são perfeitos hoje. São niveladinhos, perfeitinhos. Sim, o cara chutava a bola, desviava no Montinho, o goleiro saía, saltava a bola e enganava o goleiro. Hoje não tem mais isso. Agora, engraçado, com tanta tecnologia, com tanto avanço, a gente tem acompanhado vez ou outra aí, alguns profissionais, alguns jogadores que chegam até a morrer no campo, né? Isso, na época, no passado, acontecia muito? Aconteceu. Esse episódio do cara tá jogando, aconteceu com o Valtecer do Botafogo numa jogada contra o Grêmio, que ele cai, morre. O Serginho do São Caetano, o caso mais conhecido, né? O jogo de São Paulo, em que ele infarta em campo. Esses são mais recentes, né? Mais recente. Eu digo lá na década de 80, era comum isso? Tinha, porque não tinha exame. Hoje em dia tem o exame admissional na empresa, no futebol. Hoje em dia se faz um exame antes, um exame cardíaco, os médicos exigem. Muitos jogadores pararam no caminho. Teve jogador que teve que parar a carreira. Talento, jogava muito. Porque corria risco. Faz um exame, médico diz, você vai escolher se quer morrer em campo. Eu avisava ao presidente do clube, ele tem um problema. Ele tem uma anomalia cardíaca, não pode jogar. Ele era afastado. Preferia viver, né? Esses que morreram, então, talvez não tenha sido diagnosticado no exame, né? Não foram agraciados com os exames médicos, né? Não, fatalmente não. Ô, Carlos de Souza, algum caso engraçado nas suas narrações esportivas que você se lembre? Possa falar pra gente? Tem das minhas, tem das outras. Você quer das outras primeiro? Todas. Você sabe que o rádio antigamente, há muitas histórias, o rádio antigamente tinha que ir em todos os jogos. Houve um tempo da loteria esportiva. O rádio era obrigado a transmitir os 13 jogos da loteria esportiva. O cara ficava em casa com um bilhetinho, acompanhando aquilo ali. Falta um jogo só para ganhar e tal. Teve uma vez, nos anos 70 para 80, não sei bem o ano exatamente, que o falecido Oswaldo Moreira, que é um baita narrador esportivo, foi da Rádio Tupi, grande narrador esportivo, vai transmitir o jogo em Campos, Botafogo e Americano de Campos. As outras rádios esqueceram, acharam que o jogo não era muito importante, esqueceram de pedir linha. Tinha que pedir linha à companhia de telefone para transmitir o jogo, para plugar o equipamento e transmitir, né? Aí tinha que fazer o jogo. Os narradores do Rio tinham que ouvir o Oswaldo Moreira e muitos dublavam em cima. Até hoje, já fiz muito isso, já dublei muito rádio, ouvindo o narrador e narrando em cima do colega narrando. Mas nesse caso específico é uma história interessante. O Oswaldo está narrando Americano e Botafogo, alguém fala no retorno dele, no ponto dele, né, que em televisão a gente fala que é ponto, fala aqui no fone dele assim, senhor Oswaldo, as outras rádios estão copiando o senhor. Nós sabemos que só o senhor está aí. Estão ouvindo o senhor e retransmitindo. Não deu outra. Ele começou. Lá vem Botafogo pela direita, recolhe Quarentinha para Didi para Garrincha. Garrincha na esquerda para Ferretti, para Didi para Garrincha. Que saudade desse time. Os outros tinham narrado com Garrincha, já tinham parado, Já está. Caramba! Vem Jairzinho, lá vem Quarentinha para Didi, o narrador aqui do Rio está. Quarentinha para Didi. Ele, que saudade desse time, Oswaldo fala. Aí todos já tinham embarcado na história dele.
Tem uma história engraçada também do Garcia Júnior, que ele foi com o Botafogo para a Venezuela fazer um jogo na Venezuela. E as rádios ficaram para dublar o Garcia Júnior. Avisaram para ele, estão te dublando. Aí ele está narrando o jogo lá. Bola, lá vem Botafogo, bola para Túlio, tirou Túlio, gol! Os narradores aqui do Rio, gol do Botafogo, ele gol! Um carro da Volkswagen, tá 0-0. Quase apanhou quando desceu no aeroporto do Rio. Quase apanhou depois. Ô Carlos de Souza, aí então você já está como narrador esportivo de uma grande rádio, né? É. E aí eu queria que você contasse como que você ficou conhecido como Birubiru, porque depois você ganhou esse nome, não sei, esse apelido profissional, né? E as pessoas passaram a te conhecer como Birubiru. Qual a origem desse apelido? As pessoas pensam que tudo que acontece no dia apelido foi o Washington Rodrigues que foi. O Washington Rodrigues que criou, porque ele é muito criativo, né? O Washington Rodrigues é muito criativo. Tudo ele cria, bota apelido nas pessoas. Geraldino, Arquibaldo, cria frases, é um cara frasista, um bom de slogan. Aí os caras falam até hoje, me lembro quando o Washington Rodrigues colocou o apelido de Birubiru. Mentira, não foi ele não. Já morreu, foi o Dailton Dessone, em Cachoeira Itapemirim, um colega de rádio, que meu cabelo era enorme, todo encaracolado, e eu jogava igual outro Birubiru no meio de campo, né? Balançava a crina no cabelo, balançava o cabelo andando. Tá. Aí o cara, olha lá o Birubiru. Aí quando você briga, que é isso? Se você brigar apelido, você sabe que se brigar, pega, né? Se brigar, pega. E tem pegou... que fingir que não tá te incomodando. E carrego o Birubiru até hoje. Teve um dia que eu encontrei o Birubiru no vestiário. Eu estava na Rádio Nacional para fazer um jogo do Corinthians em São Paulo. E aí? Aí o Dano Bahia, que era da Rádio Globo, fala, ô Birubiru, ele também é Birubiru. Aí ficamos lá conversando, eu e o Birubiru, que virou deputado, depois jogador do Corinthians, famosíssimo, né? Muitos acham que eu joguei bola também, que eu era, se confundem. Perguntaram ao Birubiru se ele estava narrando futebol ainda, o Birubiru do Corinthians. E perguntaram para mim se eu tinha parado de jogar quando. Então, confundia a galera, né? Entendi. Então, inclusive, a gente tem uma homenagem, né, que o Zico fez para você. Por bondade, né? De uma narração esportiva sua, né? Foi. Teve um jogo que eu transmiti pela Rádio Cachoeira Itapemirim. Olha, já estava no Rio, estava cometido de um AVC, já estava desempregado, estava quase desempregado. Aí o narrador, o chefe da rádio lá de Cachoeira, pede que eu transmita esse jogo da Copa União de 87. Flamengo e Sport Recife. Um gol de falta do Zico lindo. Para mim, o gol mais lindo de falta que o Zico fez até hoje, contra o Santa Cruz. Aí, esse gol aparece no YouTube, o Zico faz um comentário desse gol e, gentilmente, me faz um elogio, porque ele é caridoso, viu? Não é nada disso. Então vamos assistir. Vamos acreditar. Lançado Alcino pela ponta, condição legal, recebeu o Alcino na área para Ailton. O Paulão girou, o campo está na área. Perdeu o equilíbrio, vai lá, Ailton da luta com o Alcino. Meteu o Alcino do Carmo, recolheu o Andrade, vai lá com Celso para a equipe do Flamengo, jogando para o Alcino de novo. Invade Alcino na área, derribada, falta. Eu queria falar da lembrança maravilhosa do terceiro gol contra o Santa Cruz, né, no jogo que nos levou para a semifinal do Campeonato Brasileiro de 87. E estava 2-1 para nós, eu tinha feito 2 gols e teve uma falta, e foi uma das maiores faltas que eu bati, né, de um lado invertido, e foi realmente uma batida excepcional e que ficou marcada para sempre. Dali a gente foi para a semifinal e depois fomos campeões brasileiros. Colocou o Zico, vibra, galera! Olha, a lembrança que eu tenho deste gol de 87 foi incrível. Eu estava saindo de uma recuperação de uma cadeira de rodas, voltando a trabalhar. Eu fui cometido de um AVC isquêmico durante a Copa do Mundo de 86. Aí a rádio, onde eu comecei a carreira, vem transmitir um jogo no Maracanã. A equipe de tradição me convidou para transmitir esse jogo, Flamengo e Santa Cruz. Eu me lembro claramente da falta do lado direito da cabine de rádio, uma falta na entrada da meia direita. Me chamou a atenção que o Zico ia cobrar com o pé direito. Convencionou-se dizer no Brasil que daquele lado do campo, no futebol, bate quem tem a perna esquerda, quem chuta com a perna esquerda. Pelo contrário, o Zico, destro, foi lá, pegou a bola, ajeitou para a cobrança e falou, é o Galo, vamos esperar. Aí ele bate no contrapé do goleiro Birigui, que era um grande goleiro. Birigui era um goleiraço do Santa Cruz. Inclusive do Paulista, parou lá no Santa Cruz. Birigui, que era um goleiraço,
ficou no meio, atrás da barreira, mais ou menos no meio da meta, e o Zico bate no lado direito do goleiro, lá na última gaveta. Foi um golaço realmente. Esse lance também é interessante, que o zagueiro do Santa Cruz, na época, sai da barreira e fala: rapaz, você tá na barreira, você virou por quê? Ele diz: não, que também quero ver o gol do Zico. Isso foi a parte mais engraçada da história, acabou vendo o gol do Zico. Acho que o Zico concorda com isso. Foi o gol mais limpo de falta que o Zico fez na carreira. Foi aquele jogo contra o Santa Cruz no Maracanã. Maracanã lotado, só lotava o Maracanã. E eu estava lá para conferir. A um palmo da área seria pênalti. Uma falta perigosa, Antônio. De uma narração excepcional do Carlos Souza, amigo da gente lá do Rio de Janeiro, que ele bota para quebrar com muita emoção, né, e com a competência de sempre. Ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. E que Deus abençoe o Galinho. Hoje é a tarde dele. Que Deus continue abençoando o Galinho. O que significa para você uma homenagem? Zico? É o Zico, né? Um dos maiores jogadores da história, né? Eu disse uma vez, exagero, se Deus jogasse bola, Deus queria ser Zico ou Pelé, porque são duas referências de futebol, né? Pelé e Zico. O Zico é o Pelé carioca. O Zico é o Pelé do Rio de Janeiro. Viu? Como é que jogou bola o Zico? Agora, Biro, Caráter, mais uma controle. curiosidade desse mundo esportivo. Quando você narra futebol, tem esses grandes jogadores que se destacam, vocês ficam mais próximos? Tem uma amizade mais? Hoje não, hoje mais não, sabe, Walter? Porque tem a figura do assessor de imprensa hoje que nosso trabalho é limitado, né? Você vai até a Bajara 15, não pode mais entrar no vestiário, não pode mais entrar em campo, não pode escolher quem você vai entrevistar. Quem escolhe é o assessor de comunicação do clube que escolhe. Você tinha mais liberdade, você ia para o vestiário, você viajava com a delegação. Eu me lembro que não havia o Campeonato Carioca como é configurado hoje, como desenhado hoje. A gente viajava, fazia amistosos pelo Brasil todo, o Iapoque, a Chuí. Viajava muito o Brasil, a gente viajou muito. Com as delegações, a gente ficava amigo. Às vezes o jogador perguntava: você viu fulano? Estava no mesmo hotel, hospedado no mesmo hotel, saía no mesmo voo, às vezes, quando era de ônibus, no mesmo ônibus. Então a gente criava uma amizade, uma coisa bacana. Foi assim com o Zico, com outros craques que a gente conhece, Roberto Dinamite, por exemplo, que é outro que se dava bem com a imprensa. Era uma relação quase que na primeira pessoa mesmo. Hoje não tem mais isso, porque hoje evoluiu o futebol, a gente perde isso. A gente tem que entender que as coisas se modificam, as coisas andam, o caminho, né? Era uma bagunça, entrava-se no gramado com um monte de fio, puxava-se fio, empurrava o jogador dentro de campo. Quase que o repórter ficava atrás do gol. Nesse lance que nós mostramos aí, o repórter está com o microfone aberto na boca do goleiro, orientando a barreira. Coloca mais na barreira, põe mais na barreira, entra aí. O cara ouvia em casa o goleiro no meio do jogo. Hoje não é possível nem repórter ficar mais naquela posição ali, né? Essa sua narração aí que a gente acabou de assistir foi uma superação incrível, né? Porque você falou que teve um problema de saúde. Tive, né? Um pouco antes disso, foi em 86 na Copa do México, eu era da Rádio Globo, um dos narradores da Rádio Globo. Estou tomando banho, caio, racho o box, corta a minha testa. Tempos depois, já no Rio, no Hospital São Lucas, o médico descobre que eu tinha uma costela a mais que causou esse AVC, uma isquemia no cérebro. Foi o primeiro caso no Brasil. Foi criado um CID para ele, um Código Internacional de Doenças, o CID. Caramba. Pelo Dr. João Paulo Palazzo, da equipe do Paulo Niemeyer Filho. Ele com o Dr. Sérgio Gegenbauer até hoje. Gegenbauer está aí, é o médico lá, a referência da neurocirurgia no Brasil ainda. Eles criaram um CID, porque não tinha um caso para ele. Um cara na Índia, Calcutá, na Índia, teve um caso idêntico ao meu. Morreu. E eu estou aqui perturbando até hoje, né? A gente tá aqui até você hoje. Estava em viagem para a transmissão, então, do jogo, quando você passa mal? Não estou em viagem, não. Eu estava em solo, estava tomando banho em casa e caio. Sim. E aí você, depois da sua recuperação, você vai e transmite esse... Transmito já... Eu já estava quase que demitido da rádio. Depois da transmissão, fui demitido da rádio que eu estava aqui no Rio de Janeiro. A rádio achou melhor me substituir, achava que não fosse recuperar mais. Depois dessa transmissão? Não, dessa transmissão eu estava nessa rádio emprestada, nessa rádio em homenagem que essa rádio me fez, me convidando para transmitir o jogo. Sim. Aí, isso foi em 87. No mesmo ano, dia 30 de setembro de 87, eu sou demitido. De uma rádio que me tirou da Rádio Nacional para ela. Fui contratado pela Rádio Globo. Vou falar logo. Eu saio da Rádio Nacional para a Rádio Globo, acompanhando o Zé Carlos Araújo. Nessa troca, eu tenho um AVC tempos depois. Depois do AVC, eu fui demitido
mesmo 87, nesse ano que eu terminei esse jogo, eu já estava nesse jogo, eu já estava com a sequela. Sim, sim. Que eu tenho Você até fala hoje. isso no vídeo. E curioso que a rádio me demitiu depois. A gente tem que pegar a cruz e seguir o Cristo, não é assim? Mas aí depois disso você continuou trabalhando em outras rádios como Não, eu volto narrador esportivo? eu volto à minha cidade natal. O cara que é do interior, quando a gente é do interior, Cachoeira Itapemirim. quando a gente é criado no interior, se algo der errado na cidade grande, você tem para onde voltar, né? Sim, sim, sim. Isso de bom teve. Voltei para lá, fui acolhido de novo, bem acolhido. Aí você encontra aqueles amigos de infância e tal. Aqueles que gostam da sua volta, outros que vêm com desconfiança. Não, ele já tem nome, agora não pode mais não. Peraí. Tem aquilo também, né? Aí tempos depois eu volto ao Rio, para a Rádio Tupi, para a Rádio Nacional, e faço um novo caminho, né? Mas sem traumas, sem inculcações nenhuma. Inclusive, há um tempo atrás, você trabalhava, acho que na Bradesco FM, né? Nas Foi. madrugadas. Eu ancorei um programa no Grupo Bandeirantes, na madrugada ligada à Bradesco Esportes. A Bradesco era do Grupo Band. Fazia um programa ao vivo de madrugada. Linkava o Brasil todo ouvia pelas capitais, Porto Alegre, São Paulo, era um programa reproduzido nas capitais todas, era muito bacana. Acordava jogador, dirigente. Ô Birubiru, o que você acha do VAR? O VAR é um avanço para o futebol? Justiça, né? O VAR hoje é necessário, Walter. Sentindo um pouco de emoção, o juiz tinha que ver antigamente, apontar falta ou não foi. Hoje não é mais assim. Hoje ele não vê a falta, o árbitro de 20 chama. Vem cá, seu Walter, olha direito, teve um puxão de camisa ali, teve um soco na área, mas todo lance na área tem uma jogada faltosa. Qualquer um. Já imaginou um Fla-Flu? Com Cano de um lado, Gabigol de outro? Vai ter sempre alguém tentando impedir o cara de fazer gol. Normalmente com uma jogada faltosa. Qualquer jogada de perigo tem falta. Toda ela tem falta. Só procurar, né? Então, o futebol melhorou nesse aspecto da justiça, porque a falta será mostrada, mas perde um pouco de emoção. O Moisés, que jogou no Bangu, também no Fluminense, foi um zagueiro conhecidíssimo nos anos 70 e 80, não jogaria hoje em dia. Ele falava na época que o zagueiro que se preza não pode ganhar Belfort Duarte. Era um prêmio dado ao atleta que não era expulso, que não era suspenso. Não havia nenhum cartão amarelo. Zagueiro que se preza não ganha o Belfort Duarte. Não é disciplinadinho, né? Que ele batia mesmo. Moisés hoje não podia jogar, queria bater mesmo. E ele admitia, né? Admitia, e gostava disso. Não dava nada, e era um zagueiraço. Era forte, aquele peito de pombo dele. Um dia, Moisés e Doval no Flamengo e Moisés no Bangu, vai ver o sorteio, o árbitro vai levantar aquela hoje com a moedinha, era uma moedinha, né? Para ver, cara ou coroa, quem vai ganhar a primeira batalha do jogo, para escolher o campo e a bola, né? E o Doval era já falecido, morreu na Argentina, era um jogador que não tinha medo de apanhar em campo, que partia para cima do tiver que batesse nele era pior, que ele voltava lá para fazer o gol, para ser derrubado, para cavar um pênalti, né? Numa dessas, no sorteio antes do jogo, o Moisés encosta o Doval e fala assim: juiz, quem vai dar a primeira pancada nele hoje sou eu. O Doval disse: quem vai dar a primeira nele hoje sou eu. E aí o futebol era assim, né? Era um atraso, que o jogador entrava em campo para machucar o outro. Eu sou do tempo que o jogador usava trava de chuteiras alta, tarraxa alta, para machucar o adversário. Era assim. Caramba, existia isso. Se existisse o VAR naquela época, muitos campeonatos tinham sido anulados. E o VAR hoje, por exemplo, se fizermos aqui hoje um VAR retrô, vamos fazer um VAR retrô. Vou lembrar um jogo só, por exemplo, clássico, Flamengo e Vasco da Gama. Um gol do Flamengo que a bola não entra, o goleiro E outro, que a bola entra, o goleiro Felipe puxa a bola dentro do gol, o goleiro do Flamengo, já dentro do gol, o árbitro não dá o gol. Se fosse hoje, um gol do Douglas de falta, se fosse hoje, o Vasco seria campeão. Naquela época foi o Flamengo. E outros lances históricos, gol de mão, que podia acontecer. O lance do Dé, que hoje, como é direito esportivo, o Dé faz um gol, ele pega uma pedra de gelo, joga na bola, tira a bola do adversário e faz o gol. Ele está com a pedra de gelo na mão, a bola vai para o defensor e joga a pedra de gelo na bola, desvia a bola, pega a bola e faz o gol. Se tivesse o VAR, não acontecia isso, né? Então, muita tecnologia, a justiça, mas perde um pouco da emoção, né? Sim. Eu vi lá no interior uma vez uma história, estava no campo,
atacante subiu com o zagueiro na bola e pega um pouco de areia no chão e joga no olho do zagueiro. O zagueiro não vê, ele toca de cabeça e faz o gol. Isso era comum. E o VAR veio para acabar com isso aí. Veio para moralizar isso aí. Eu vejo justiça no VAR. Só que demora muito, né? Demora-se muito a chamar lá o juiz que vai lá ver 10 vezes. Ele sabe que está errado, mas parece que dá uma satisfação ao público, né? Bem, não foi... Tem uns que falam assim, não fui eu que deu fim a falta, não. Foi o VAR, hein? Foi o VAR. O cara tem medo de apontar. Antigamente se confiava no árbitro, hoje se confia no árbitro de vídeo. E o juiz, ele tem uma certa quantidade de vezes que ele pode pedir o VAR ou isso? Não. Isso é quantas vezes o VAR achar necessário. Hoje o VAR chama o juiz, é diferente. O árbitro de vídeo chama o árbitro de campo. Tem os juízes que ficam ali na tela, né, olhando, e quando tem dúvida... Fica o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. O árbitro de vídeo aí, ele chama de campo. A última palavra de campo, entre aspas, né? Mas o árbitro de vídeo chama. O senhor Walter, o senhor errou aí, ó. O senhor não viu, não. Teve uma mão lá atrás. Um toque de mão lá atrás, na origem da jogada. Ele confia que o cara está no monitor, o cara está com a câmera de detalhe, ele não tem isso correndo para lá e para cá. Ele para o lance, vai lá. Confia, não confiando, tem que ver no monitor. Ele vai lá no monitor, vê também que o árbitro de vídeo estava certo, aí ele marca a falta. Chama quantas vezes forem necessárias. Ô Birubiru, no passado, quando existiu o VAR, que acontecia isso, não tinham times que depois entravam na justiça? Tipo, você está transmitindo o jogo, o juiz deu o gol, aquilo ali é válido para sempre? Não tem um recurso? Nunca houve um campeonato decidido assim no tapetão, porque não vale nada. Me perdoe a justiça desportiva. Você já viu algum resultado mudar? Até hoje em dia não se muda mais. Às vezes há erros aqui, erros grotescos que você não consegue mudar no tribunal. Naquela época, muito menos. Você ia provar, né? Não tinha como prova, né? Imagem, né? Imagem prova nada. Né? Teve um campeonato do Fluminense em cima do Flamengo, um gol do Wilton de mão. Wilton do Fluminense fez um gol de mão no Flamengo uma vez. O campeonato foi validado. O Fluminense campeão, um gol de mão. Então o VAR veio trazer essa justiça ao futebol, Walter. Isso deveria causar muita briga, né, de torcida. Muito, né? Porque... acontecia muito. Torcida, dirigentes. Era um negócio realmente diferente, né? Hoje o negócio está mais para a justiça um pouquinho. Quem foi para você, no passado, que você tem a memória, o maior narrador esportivo? Eu queria saber o narrador esportivo para você atual e o narrador que você tem, assim, caramba, esse foi o grande nome. Jorge Cury, o rubro-negro Jorge Cury, o maior narrador da história do rádio brasileiro. Que o rádio tinha que ter voz, ele tinha a voz perfeita e narrava o jogo em cima do lance. Mas, Walter, veja você que o rádio mudou. O rádio antigamente, que norteava o rádio era o verbo. O cara tinha que saber falar, colocar a voz, impostar a voz, tirar a voz, colocar, falar corretamente, acompanhar. Quando a bola parava, tinha que ter um bom improviso. E essa agilidade, né? Era o verbo. Hoje é a verba. O cara tem um dinheiro de patrocínio e compra um espaço no rádio e fala lá. Era a verba, agora é o verbo. Era o verbo, agora é a verba. Tem dinheiro, você trabalha. Não tem, você não traz, porque necessidade dos donos de emissora tem que manter a emissora e precisa de vender o espaço. Quem tem, compra, está lá falando. Mas o maior narrador do Brasil foi Jorge Cury. Aqui no Rio, né? Tivemos Fiore Giriotti, bom também. Grande narrador Fiore Giriotti em São Paulo. Osmar Santos, que parou. Está vivo, mas parou por um acidente que sofreu. Sim. E tem um nome agora da atualidade que você vê que se destaca? Ainda está em atividade. É o José Carlos Araújo, que é o melhor deles todos. Né? E o que acontece é que esses nomes todos foram imitados. O narrador, às vezes, prefere imitar o cara que está pronto, que ele tem medo de criar o estilo próprio dele. Aí que está o erro, né? Entre uma peça de reposição para o seu carro original e uma parecida, você vai comprar qual? Não vai original? Aí tem uma transmissão, Zé Carlos Araújo narrando na Rádio Tupi, um narrador que imita o Zé Carlos na outra rádio. Você vai ouvir o Zé Carlos Araújo. Engraçado que os narradores tinham seus jargões, né? Tinham. Ainda tem. E é um erro também, às vezes. Não sei se é erro. Eu não faria isso. O narrador, às vezes, ele cria um bordão bonito, mas ele vulgariza, ele usa esse bordão no primeiro tempo de jogo várias vezes. Coloca de vez em quando, fica bonito. Vai lá e fica bonito. Agora o cara, ele acha que é bonito e fala isso 10 vezes num tempo só de jogo. Aí vulgariza, aí passa a não ser interessante mais. Fala, o Flamengo fez a jogada ET. Daqui a pouco fala, jogada ET, jogada ET, jogada ET. Ele vai cansando. Então tem uns bordões bonitos, né? O Jorge Cury sabia dosar isso, o Valdir Amaral também. Esses monstros todos dosavam isso bem, né?
Mas era outro tempo, era outro rádio, Walter. A realidade hoje é outra. Quando veio a profissionalização do futebol, Birubiru, os narradores começaram também, no meio da narração, a fazer propaganda, né? Tipo, você narrava aí em um determinado momento, eu me lembro que você falava ali de uma companhia que estava patrocinando. Não, mas isso já existia, né? Mesmo lá atrás. Não existia. Eu tô me lembrando aqui agora, esse papo tão gostoso nosso, Walter Nascimento, de um locutor esportivo que me ajudou muito no rádio lá no Espírito Santo. Lá atrás, falecido Ito Coelho, que foi da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, depois foi do Jornal do Brasil. Ele morre no Espírito Santo, na praia de Marataízes. Era um grande jornalista, um grande cronista esportivo. Ele estava me ouvindo narrar um jogo uma vez, Paduano, Estrela do Norte, em Cachoeiro. Acaba o jogo, ele me chama: menino, eu quero falar contigo. Ô, seu Ito, tudo bem? Rapaz, você narra futebol tão bem, mas olha aqui. Você está lendo comercial muito rapidamente. Você está se desfazendo do anunciante seu. Lojas Walter Nascimento, o melhor tecido do Brasil. Ele: Lojas Walter Nascimento, o melhor tecido do Brasil. O tecido que você precisa está no Walter Nascimento. Ele mandou enfeitar o texto, porque esse cara te paga. Acerte isso, por favor. Bacana. Eu agradeci. E passei a narrar futebol lá na minha terra, valorizando o cliente que paga, né? Mas às vezes é porque, por causa dessa locução rápida que tem que ser o futebol, quando vinha o comercial você ia... Atropelava também. E nem percebia, né? Mas ele para. O certo é parar e valorizar quem está patrocinando, né? Sim. O cara investe dinheiro lá na transmissão, não é isso? Ô, Birubiru, eu sei que grandes nomes de futebol já passaram por aí e tal. Eu queria que você me dissesse, para você, quem... Já falamos do maior narrador da história, o maior jogador. Você fala muito do Garrincha, Pelé. Você fala do Pelé. Indiscutível Pelé. Pelé era bom em tudo. Ele tinha todas as qualidades que um jogador tem que ter num homem só. Era tudo. Cabeceio, chute a gol, batia a falta. Até no gol o Pelé jogou, completo. E era fora de campo um homem também, né? Isso pesa muito. A figura do Pelé é preocupada com as crianças, com as famílias. Não tem como sair disso. Então, né? O título rei do futebol que ele ganhou estava à altura dele. Justo. Eu diria o Deus do marketing, diria o Deus do futebol, não diria nem rei, seria Deus do futebol. O comportamento de um Deus, né? A nobreza de um Deus, a justiça de um Deus, era o Pelé. Pelé era assim. Talvez se nascesse hoje não teria sido Pelé. Se nascesse de 80 para cá não seria o rei do futebol. E por que, Walter? Hoje em dia, o Pelé apareceu lá em Bauru. Ele era engraxate e jogava bola. Hoje em dia, você vai entrar na escolinha de time, tem uma peneira que você tem que pagar, o pai tem que pagar para o garoto treinar. Tem que dar um dinheiro todo mês para o outro lá treinar. O Pelé não tinha dinheiro, como é que ele ia surgir no futebol, não é isso? E hoje na periferia está assim também. Você viaja pelo Brasil afora, eu sei porque eu viajei muito, às vezes eu ia para um campo de periferia, um campo pelado, sem grama, lá pelado, como a gente fala, e via lá o garoto bom de bola. O garoto não tinha nem calça, nem sandália de dedo. Vai jogar bola como se o pai tem que pagar uma peneira. É difícil, né? Mas o Pelé foi o maior de todos. Então, mas hoje continua existindo a figura do olheiro, né? Aquele cara que vê o talento, vai lá, traz e alguém vai empresariar. Traz, assina e ganha dinheiro em cima do garoto, que vai ganhar dinheiro mais, o empresário ganha mais do que o menino. O futebol, aliás, a carreira é muito curta, né? Aí fala assim, o cara ganha muito, ainda bem, porque ele vai parar cedo. Ele vai parar cedo e poucos param bem de futebol. Temos um caso recente do Caio Ribeiro, comentarista de esporte da TV Globo. Eu acompanhei a carreira do Caio. O Caio, quando estava jogando bola no Flamengo, estava estudando. Quando eu parar, eu tenho que ter alguma coisa, né? Aí ele vai ser comentarista de televisão, mas poucos se preparam, porque não dá tempo. É jogo sábado, domingo, terça e quarta. O cara joga, às vezes, 4 vezes na semana. Semana tem 7 dias, o cara joga, faz 4 jogos. Vai estudar como? Vai trabalhar em que mais depois? Aí depois tem as doenças inerentes a quem jogou bola. O joelho estava duro lá, né? Seria como se fosse um LER, né? Lesão do esforço repetido, né? O cara fica lá com a doença na perna, no tornozelo, no joelho. Aí você vê, às vezes, um ex-jogador com a bengala andando com dificuldade. O cara tá novo às vezes, mas está inválido já para outra atividade. Ô, Birubiru, essa perda há pouco tempo agora do Mário Lobo Zagallo. Faz falta o nome dele, mas deixa um legado bacana de amor à camisa amarela. Daquela coisa, vão ter que me engolir, é isso mesmo. O Zagallo era isso 24 horas, quando estava trabalhando, né? Falando em televisão, atualmente você atua como jornalista, como
produtor na Isso. Record TV Rio, né? Graças a Deus, a Record que me acolheu muito bem, estou lá. Entendi. Qual o futuro para você da seleção brasileira, Biro? A gente está bem representado? Como é que a gente está? Agora temos um treinador bom, que é o Dorival Júnior. Tomara que o Dorival tenha carta branca, porque a seleção, quem convoca quase sempre não é o treinador, que eu duvido que o treinador vá buscar jogador que está na Turquia, que está lá na Itália, no futebol espanhol. É tudo indicado por empresário, Walter. As pessoas têm medo de falar isso. A verdade dói. Ainda assim é verdade. As pessoas têm medo de dizer a verdade. A seleção de empresários. A seleção, quando voltar a ser seleção nacional, a seleção canarinho, com atletas que jogam no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Internacional, no Grêmio, com jogadores desses times, aí será a seleção brasileira. Volta o quê? O amor do clube, ele é transferido para a seleção. Agora não, o cara está jogando lá na Europa, nunca jogou no Brasil na base, aparece lá na Europa. A seleção vai lá e convoca. Você acha que o treinador foi lá ver, foi lá estudar o jogador? Não, ele não viu não, ele mora no Brasil, tem atividade no Brasil. Viu para televisão? Mentira, balela. Foi o empresário que pediu a CBF para contratar, e contratam. Aí que está o erro. Chamam, convocam, convocam esse jogador. Porque jogou na seleção, valoriza. Vestiu a camisa amarela, valoriza o atleta. Aí se faz negócio, ele vende mais caro o atleta, ganha o atleta, ganha o empresário dele, ganha até quem convocou muitas vezes. Tomara que o Dorival Júnior tenha a carta branca no treinador para escolher aquele que ele acha que o Dorival é um grande treinador, que ele acha melhor escolhível, que ele é um bom treinador. Nós tivemos jogadores de seleção até do Santa Cruz de Recife, de times que não estão na primeira linha, na janela principal do futebol brasileiro, mas foram jogadores convocados em épocas distintas. E quando se convocava o jogador do Brasil, tem uma história engraçada do João Saldanha, que alguém fala assim, Saldanha, você vai convocar esse jogador em setembro, vai convocar esse jogador, ele sai de noite e bebe umas e outras, ele não serve para genro não serve, mas para jogador servia. Então é isso, rapaz. Um jogador que serve no Brasil, mas não vai para a seleção, porque não está com a camisa do Real Madrid, do Barcelona, do Fenerbahçe, do Bayern de Munique. Quando você parar de valorizar quem está lá fora, ainda que seja brasileiro, valorizar quem está aqui, quando o Brasil tiver uma seleção brasileira de novo, vai voltar o amor, o apelo, as pessoas pintarem as ruas na época do jogo de seleção. Você vê todo mundo parado na frente das lojas comerciais vendo o jogo. Quem faz isso hoje, Walter? Isso acabou um pouco. Isso acabou. A pessoa fica parada. Não sei se foi por causa da pandemia, mas... Você parava no centro de Caxias ou no centro do Rio de Janeiro, na Pacificador em Caxias, na Presidente Vargas, lá no centro de Janeiro, você parava para ver as televisões todas daquelas lojas da Rio Branco, aquelas lojas de eletrodomésticos, aquelas lojas com os televisores ligados, a seleção jogando. Aquilo engarrafava, aquilo de carro e de gente na porta vendo o jogo. Hoje não tem mais isso, porque perde o amor. Vai, você vai vendo coisa errada, você perde. Isso que eu te falei agora, isso que eu estou dizendo a você aqui. A seleção brasileira não é brasileira, é a seleção de empresários. Precisa ter uma seleção brasileira de volta o mais rápido possível. Estão matando a galinha de ovos de ouro, sabe? Estão matando a galinha dos ovos de ouro, é isso aí. Entendi. Ô Biro, você tem um grande nome de jogador estrangeiro que você admira? São muitos, né? Hoje a televisão ajuda a gente, né? A televisão ajuda a gente a mostrar esses jogadores todos. Há muitos jogadores bons, né? Recentemente, eu vi jogadores dos anos 80, dos anos 90, e agora, neste momento, eu creio que nós temos uma melhor safra de futebol dos últimos anos lá fora e aqui dentro do Brasil. Mas eu prefiro apontar um jogador aqui dentro, atividade no Brasil, hoje aqui no Brasil. Que hoje o Brasil abriu as portas para os estrangeiros. Você vê que temos hoje um jogador francês aqui no Rio de Janeiro, tem o Payet no Vasco, tem o Arrascaeta uruguaio, que é um cracaço de bola, talvez seja o melhor jogador do Brasil em atividade hoje, seja o Arrascaeta, que é uruguaio. Tem o Nicolas de la Cruz, que veio do River Plate para o Flamengo, também é uruguaio. Há jogadores de fora atuando no Brasil. O Flamengo teve recentemente o Pablo Mari, o zagueiro, que veio da Espanha. Quando você imaginou que o futebol europeu ia mandar jogador para cá, né? Então, eu prefiro mostrar um jogador daqui em atividade. Aqui há muitos bons jogadores. E quem é o maior jogador brasileiro da atualidade para você? Em atividade, um jogador em atividade no Brasil, o Arrascaeta. Agora, brasileiro em atividade, difícil. São muitos bons jogadores, né? Eu não sei, eu acho que o Bruno Henrique, talvez, do Flamengo. Belo atacante, Bruno Henrique. Talvez seja o principal jogador em atividade no Brasil, seja o Bruno Henrique. Velocidade, faz gol. Não tem BO fora de campo também. O Bruno Henrique está no caminho certo, viu? Tomara que depois que operou o joelho, tomara que volte agora a sua boa fase para a gratidão ao Bruno Henrique, porque é um bom jogador. Eu acho o Bruno Henrique um jogador completo, atacante completo.
Entendi. Ô Birubiru, a gente está chegando já no final do bate-papo, mas eu gostaria que, antes de terminar, que você olhasse para essa câmera aqui e mandasse um recado para os seus colegas narradores esportivos, colegas de profissão, Zico, que te homenageou, e que também deixasse uma mensagem para aquele garoto, aquele menino que está assistindo, que talvez tenha um sonho de ser narrador esportivo, tem um sonho de ser jogador, você com muita propriedade poderia orientá-lo. Acho que todo mundo tem que acreditar no sonho que você tem. Acredite no seu sonho e vá atrás do seu sonho. Problemas todo mundo tem. Minha falecida mãe dizia lá no interior, Walter, que todo mundo tem uma cruz para carregar, uma mais pesada, outra mais leve. Então, pegue a sua cruz e tem que seguir. Todo mundo tem problema na vida, né? Eu, por exemplo, todos os problemas que eu tive, cadeira de rodas, tive o AVC, fui retirado do rádio esportivo, perdi a chance de continuar naquela pegada que eu estava com 23 anos de idade. Mas se eu estivesse nascendo agora e Deus me perguntasse, eu passaria pelo mesmo caminho. Vou repetir aquilo que eu disse a você. O que é teu não vem até você por acaso, mas pelos planos perfeitos de Deus. Eu acho que a gente tem que acreditar na gente, acreditar que Deus está com a gente o tempo todo, norteando o nosso caminho. Dizer que sou muito grato a você por estar aqui nesse espaço de volta. Imagina, Birubiru. Gratidão muito gentil da sua parte. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, tá? Muito obrigado. Amém. Ô Birubiru, quero passar às suas mãos aqui uma caneca, que é um patrocínio aqui do RPJ Produções e Eventos, Ricardo Moreia, que trabalha conosco. Ele gentilmente tem patrocinado aqui o podcast. Você que está em casa vai aparecer aí no seu monitor aí o contato, o WhatsApp, para que você possa adquirir os produtos aí da RPJ Produções e Eventos. É uma lembrança do nosso podcast. Para você, é uma canequinha aí do muito obrigado. A Palavra Já estou usando aqui, muito bom, muito bem feito. O Moreira está de parabéns, viu? Acabamento. Está de parabéns, 10, muito bem feito, muito bem feitinho. Obrigado, Moreira, obrigado, Walter. Eu quero duas, essa que eu usei, essa que está na caixa, tá? Tá bom, Birubiru. Então, Birubiru, obrigado pela sua presença, foi um papo muito gostoso, eu acredito que a nossa audiência vai gostar muito e numa próxima oportunidade a gente vai trazer você de novo aqui. Gratidão pelo espaço, muita gratidão pelo espaço. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Walter. Gratidão mesmo, tá? Me emocionou estar aqui hoje. Amém. E você que tem nos acompanhado aqui no Palavra Pod, eu quero te agradecer, pedir que você se inscreva no nosso canal, no YouTube, @PalavraPod, no Instagram, @PalavraPod_. Fique com Deus, uma ótima semana para você e até um próximo episódio. A Palavra Pod. A Palavra com Walter Nascimento.